Queridos, boa noite, que a graça e paz sejam com todos, amém? Muito bom poder mais uma vez ministrar para os meus irmãos, na nossa casa espiritual. Eu quero, nesse momento, pedir para que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 19, para nós darmos continuidade à série de exposições no Evangelho de Lucas, capítulo 19 do Evangelho de Lucas. Nós vamos fazer a leitura de dois textos narrativos. Então será uma leitura longa, mas pretendo ser rápido para a gente poder meditar na palavra de Deus a partir desses dois textos narrativos. Capítulo 19 do Evangelho de Lucas, versículo de número 11. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo de número 11. Aqueles que encontraram, digam: Cristo vive. Ouvindo ele estas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto está perto de Jerusalém, lhes parecer que o reino de Deus havia se manifestar-se imediatamente. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 de seus servos, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro, dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso. Tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, o receberia com juros. E disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem as 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro: a todo o que tem dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. E, dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia fronteira e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que soltais? Respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, os seus donos lhes disseram: por que soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa, a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que
se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Pode se assentar, amém? Queridos, durante algumas semanas, nós, de alguma forma, caminhamos com todos aqueles que tiveram as suas oportunidades de fazerem a exposição dos textos de Lucas, onde a maioria desses textos estavam inseridos numa sessão que, inclusive, na minha última pregação, domingo de manhã aqui, eu falei que chama-se, ou que é chamada de sessão peregrina. Sessão peregrina porque é uma sessão onde Jesus se atém a trazer diversos ensinamentos aos seus discípulos, abordando uma teologia prática. E esses ensinamentos ocorrem com Jesus se movimentando entre as cidades, operando milagres, curando enfermos, libertando pessoas e também trazendo ensinamentos por parábolas. Então, de alguma forma, todos nós que temos acompanhado a série de exposições no Evangelho de Lucas, somos também uma espécie de coparticipantes nessa caminhada de Jesus com os seus discípulos. Por fim, hoje, nós estamos chegando no fim dessa sessão peregrina e entrando com Jesus em Jerusalém, se é que podemos fazer essa comparação. E o texto que nós lemos é o texto que vai, de certa forma, quando nós lemos, em primeiro momento, fazer com que a gente pense como que eles poderiam ou podem estar entrelaçados. Se existe de fato uma concordância entre esses textos narrativos. E sim, há concordância, há coesão, há sentido nesses dois textos narrativos. Eles se completam. Melhor, eles se completam a partir do texto que inclusive foi exposto pelo pastor Alain hoje pela manhã, quando ele falou sobre a graça escandalosa com base na visita de Jesus à casa de Zaqueu. E eu, para poder inclusive contextualizar um pouco com o que foi exposto pela manhã, eu tomei a liberdade de anotar e unir algumas falas do pastor Alain, para que a gente pudesse entender um pouco do contexto desse capítulo 19, ou do fim dessa sessão peregrina, junto da entrada de Jesus em Jerusalém e o cumprimento de uma profecia messiânica poderosa. O pastor Alain, hoje pela manhã, falando sobre a graça escandalosa, ele trouxe um ensinamento muito importante, e ele disse o seguinte: a graça de Cristo é escandalosa porque ela subverte a moralidade, a meritocracia. A salvação não veio porque Zaqueu prometeu dar dinheiro. Pelo contrário, a transformação foi resultado da salvação que havia chegado na casa dele. E isso tem total relação com esse texto que nós lemos, ou o primeiro texto narrativo que nós lemos, que é o texto que fala sobre a parábola das 10 minas. Esses textos, ou esse trecho, do versículo 11 até o versículo 37, que tem esses movimentos narrativos, ele está baseado, ou essas narrativas estão baseadas nessa parábola das 10 minas, em que Jesus vai ensinar sobre a responsabilidade no reino antes da consumação. E a entrada triunfal de Jesus, em que Jesus vai declarar publicamente sua identidade messiânica, e a partir daí nós vamos ter o início da semana da paixão, em que Jesus vai ser entregue e, por conseguinte, enfrentar a cruz. Esses textos, queridos, eles se conectam profundamente. Jesus, aqui, como nós podemos observar no versículo 11, ele está após a visita à casa de Zaqueu e a transformação da vida desse publicano. Jesus, ele vai corrigir imediatamente uma expectativa equivocada sobre o reino que se manifestaria. Versículo 11, Jesus, ou Lucas vai dizer: ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto está perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Pelo contrário, Jesus aqui
para corrigir essa expectativa equivocada sobre a manifestação do reino de Deus, ele vai mostrar que haverá um tempo de espera. Ele vai explicar para os seus discípulos que há um tempo de espera e também de fidelidade nessa espera, e de que haveria também prestação de contas, seguido da sua manifestação como rei. Dito essas coisas, essa noite eu quero propor um tema a essa mensagem, e o tema é o rei que vem, porque nós vamos aqui, através desse texto, entender um pouco sobre a fidelidade no reino que Jesus vai ensinar a partir da parábola das 10 minas, e também nós vamos entender um pouco, ou compreender sobre esse rei triunfante que é apresentado aqui no Evangelho de Lucas, a partir da entrada triunfal de Jesus. Antes disso, eu queria fazer mais algumas considerações. E essas considerações não são nada menos do que uma contextualização do que lemos aqui, para que os irmãos estejam mais inteirados e compreendam as aplicações e também absorvam os ensinamentos que serão trazidos aqui essa noite. Primeira consideração é que muitos esperavam que Jesus estabelecesse o reino imediatamente, mas de forma política e visível. E isso está claro para nós aqui no versículo 11, como eu já li para os meus irmãos, de que Jesus vai começar ensinando essa parábola para fazer uma correção diante de uma expectativa equivocada que havia nos discípulos e naqueles que haviam ouvido o Evangelho nessa peregrinação, nessa série de narrativas, de discursos, de ensinamentos e de milagres de Jesus. Uma segunda consideração é que Jesus vai ensinar que o reino exige fidelidade enquanto esperamos, pois haverá uma prestação de contas. Terceira consideração é que depois Jesus vai entrar em Jerusalém cumprindo as profecias, declarando-se o Messias, mas um rei diferente. Não um ditador político, não alguém que veio para se manifestar de forma política e visível, mas um rei humilde, que vem para salvar, não para dominar pela força. E por último, uma última consideração, é uma pergunta que surge através desses pontos que nós abordamos aqui. E a pergunta que surge é a seguinte: estamos vivendo como servos fiéis na espera desse rei? Estamos vivendo como servos fiéis na espera desse rei? E reconhecemos quem é esse rei que se aproxima? De fato, nós que estamos aqui temos um conhecimento claro, específico, sobre esse rei que se aproxima. É por isso que, essa noite, eu quero aqui não mergulhar de maneira extensa e exaustiva nos textos narrativos, mas eu vou me ater a versículos que são uma espécie de chaves para que nós possamos compreender os ensinamentos de Jesus através desses dois textos narrativos. Então, eu queria pedir para que você fosse lá para o versículo 13, porque nessa parábola, nesse primeiro ensinamento dentre os textos narrativos, nós vamos ver Jesus ensinando os discípulos através dessa parábola das 10 minas sobre a fidelidade enquanto esperamos o reino. E aí nós vamos ter, no versículo 13, Jesus dizendo: negociai até que eu volte. Jesus aqui vai contar uma parábola, queridos, baseada num contexto histórico político, numa prática política daquele tempo, onde no Império Romano um líder viajava a Roma para receber autoridade sobre uma região e depois voltava como rei. Isso vai acontecer, por exemplo, com Arquelau, filho de Herodes. Jesus vai se basear nesse contexto político, histórico daquele período para falar, para ensinar os seus discípulos. Só que há uma diferença. Esse homem nobre aqui da parábola, ele representa o próprio Cristo, que após a sua morte, ressurreição e ascensão, receberá do Pai autoridade sobre o reino e depois voltará. Não à toa,
Na grande comissão, o próprio Cristo disse: é-me dada toda a autoridade no céu e na terra. E essa autoridade foi conferida à igreja. Então Jesus, de certa forma, estava abordando algo que aconteceria no futuro, após a sua morte e a sua ressurreição. A igreja receberia uma autoridade, por intermédio desse Cristo, para poder fazer o ide e pregar o evangelho com os seus talentos, com os seus dons, com as obras feitas para a glória de Deus. Nós vamos ver também nessa parábola que esse homem nobre, que representa Cristo, ele vai entregar uma mina a cada servo. E essa mina equivalia a aproximadamente 100 dias de trabalho. Então não era algo que não tinha nenhum valor, era algo que tinha muito valor. 100 dias de trabalho é muita coisa. Então essa mina representava 100 dias de trabalho. E todos vão receber a mesma quantidade, simbolizando igualmente o evangelho, a salvação e a oportunidade de servi-lo. Jesus, quando nos salva, Ele nos deu a bênção de termos o seu evangelho, que por sua graça nos capacita a servi-lo para a sua glória. E não há discrepância no recebimento desse evangelho. Todos recebemos a mesma graça pelo mesmo Cristo e o mesmo evangelho para servirmos o reino. Só que o que nós vamos ver aqui é que 2 servos são fiéis e fazem seus recursos frutificar. Eles são recompensados de acordo com a sua fidelidade. E aí nós temos um servo que esconde a sua mina, movido pelo medo e pela desconfiança. E esse servo, que movido pelo medo e pela desconfiança vai esconder a sua mina, ele representa aqueles que, mesmo dentro da comunidade visível, não vivem com fidelidade, nem produzem fruto para o reino. E aí quando a gente chega no verso de número 27, há uma afirmação escatológica: quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. O que Jesus quer nos ensinar através dessa parábola, e que ensinou aos seus discípulos ali naquele momento de ensinamento? Primeiro, somos chamados a viver no presente com fidelidade, usando os recursos, dons, oportunidades e o evangelho para avanço do reino. Todos nós que estamos aqui, se compreendemos que fomos salvos em Jesus, se erguemos os nossos braços para dizermos que pertencemos a Jesus, nós precisamos entender que o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas inclui esse evangelho dinâmico que nos impulsiona a propagação do evangelho com os nossos talentos, com os nossos dons. Um salvo serve. Ou melhor, ampliando, todo salvo consequentemente serve. Todos nós que estamos aqui, que nos compreendemos como igreja, precisamos viver esse confronto aqui essa noite. Todo salvo serve. Jesus nos salvou, a consumação nos aguarda, mas enquanto a consumação não chega, precisamos ser servos fiéis, nos permitindo sermos usados para a glória de Deus no poder do Espírito Santo e edificação da igreja e salvação do pecador arrependido, queridos. Somos chamados a viver no presente, com fidelidade, usando os recursos, dons, oportunidades. Essa expressão aqui, oportunidades, me lembra muito a história de José. A história de José. José, que é um dos homens que, jovens homens,
que vai viver no período da aliança, no período patriarcal. E há algo extraordinário na história de José, que é a operação de Deus de maneira velada. Porque antes de José, nós temos a palavra sendo direcionada aos demais patriarcas, mas com José a Bíblia faz questão de mostrar como Deus, em sua providência, conduz a vida daquele jovem em uma terra estranha. E em todos os momentos em que José está no cenário, servindo, as Escrituras fazem questão de salientar que o Senhor era com José, e a mão do Senhor era com José. E a fidelidade de José, ela vai ser expressa com a sua vida em movimento, como escravo, como prisioneiro. Em todos os cenários adversos, em terra estranha, nós vamos ver de alguma forma Deus abençoando o trabalho das mãos de José. Em todas as oportunidades que José teve, José fez e seguiu conforme o Senhor ordenava e orientava a vida dele. Em nenhum momento nós vamos ver a Bíblia esclarecendo que José sumiu num púlpito do Egito, ou na casa de Potifar, ou na prisão, e começou a pregar o Evangelho. Mas aonde aquele homem tocava as suas mãos, o que ele fazia, as oportunidades que ele tinha, era o meio de o Espírito de Deus, o Espírito que é excelente, fazer com que aquele homem se tornasse alguém de destaque, a ponto de Faraó olhar naquela reunião e dizer: acharíamos porventura homem como este, em que habita o Espírito de Deus? E essa expressão Espírito de Deus, no hebraico do Antigo Testamento, não é só alusão ao Espírito de Deus, mas também é uma alusão da maneira, faz uma alusão da maneira como o Faraó vai olhar impressionado, não somente com a intelectualidade, mas em perceber que aquela sabedoria com que ele consegue discernir e explicar os sonhos, atribui àquela inteligência um caráter divino, um caráter além do normal, um caráter sobre-humano. E isso mostra como nós, enquanto servos de Deus, enquanto aqueles que estamos no curso da providência de Deus, que estamos vivendo e sendo impulsionados e levados e dirigidos pela eterna e poderosa soberania e providência de Deus, nós podemos sim, através dos nossos papéis nesse mundo, glorificarmos a Deus e vermos como oportunidade de que o pecador reconheça que nós temos o Espírito do Deus dos deuses nas nossas vidas. Então, nós precisamos entender que o que fazemos aqui dentro é uma centelha, porque lá fora o nosso ministério se estende, o nosso serviço se estende, a fim de que sejamos propagadores do Evangelho, até mesmo através das nossas profissões. Então não há ninguém aqui essa noite que possa de alguma forma tentar sair pela tangente e tentar se eximir da responsabilidade de ser um servo fiel. Por quê? Porque a glória de Deus e a providência de Deus e a atuação redentora de Deus, ela permeia todas as áreas das nossas vidas. De maneira que nada que façamos, seja dentro da igreja como fora da igreja, é feito para outra coisa, a não ser para a glória de Deus. Somos chamados a viver no presente, com fidelidade, usando os recursos, dons, oportunidades e o Evangelho para avanço do reino. Não é uma espera passiva, não é uma espera se eximindo de uma responsabilidade, é uma espera ativa. Há algo para ser feito em prol do reino de Deus, meu querido e minha querida. E nós não podemos resumir isso somente à atuação no púlpito, à pregação no púlpito, ou ao ensino da igreja. Existem muitas coisas dos quais nós possamos ser usados pelo Senhor para a glória do seu nome, como servos fiéis. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse texto mostra para nós não somente essas verdades, mas de que haverá uma prestação de contas, querido. E aí eu pergunto,
o que temos feito com o que ele nos confiou? O que você, eu, o que nós temos feito com o que ele confiou? O que o Senhor te confiou, querido? O que Deus te confiou, meu irmão, minha irmã? O que Deus me confiou? O que Deus nos confiou? Todo salvo serve. O salvo serve. Segundo momento, nós vamos ver Jesus, a partir dessa parábola, ou depois dessa parábola, ele seguindo, subindo a Jerusalém, como diz o versículo 28. E aí nós temos, junto dessa parábola, a entrada triunfal de Jesus. E em um segundo momento, Jesus, a partir desse ensino sobre a fidelidade no serviço do reino, ele vai mostrar para os seus discípulos que ele é o rei que veio para cumprir humildemente a sua missão. Eu queria pedir para que você fosse lá para o versículo 38, porque é mais um texto extenso, e aí eu vou discorrer pontos importantes desse texto. Mas o versículo 38, ele pode ser visto como um texto-chave desse segundo momento nessa caminhada de Jesus rumo a Jerusalém. Agora nós não estamos mais na série peregrina, agora Jesus está terminando a peregrinação, subindo sentido a Jerusalém. E no versículo 38, nós temos uma chave, ou um texto que é chave, um versículo que é chave, para nós entendermos sobre esse rei humilde, sobre quem é esse rei. E de que isso tem sentido com o fato de sermos confrontados a nos acharmos disponíveis para a propagação do reino de Deus. A pegarmos aquilo que ele nos confiou, entendendo que ele é o rei, o redentor, o salvador que virá para a prestação de contas, e nós servimos, nós fazermos a obra de Deus. E aí no versículo 38 vai dizer o seguinte, Lucas vai dizer, dizendo, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Nós temos no versículo 38 esse texto-chave. Jesus está seguindo em rumo a Jerusalém. Quando ele se aproximava de Betfagé e Betânia, que ficavam próximos ao Monte das Oliveiras, ele vai enviar dois de seus discípulos para ir à aldeia fronteira e pegar um jumentinho e trazer esse jumentinho para ele. No versículo 30, quando Lucas diz que ele enviou esses discípulos para pegarem esse jumentinho que estava preso e que jamais homem algum montou sobre, Jesus aqui estava cumprindo claramente a profecia do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 9, em que Zacarias vai dizer, eis que vem a ti o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumentinho. A escolha desse animal, queridos, ela não é casual. Enquanto reis de guerra entrariam montados em cavalos, com as suas armas as amostras, muitas vezes, Jesus vai escolher um símbolo de humildade, de paz e de serviço. A multidão vai aclamar, vai estender mantos no caminho, que é um gesto simbólico de honra, de submissão, e nós temos textos do Antigo Testamento que servem como pano de fundo para essa compreensão. Diante dos clamores, dos mantos sendo colocados no caminho, diante desse gesto simbólico de submissão e honra real, aquele que está entrando no jumentinho, cumprindo a profecia de Zacarias, a multidão canta. Um cântico que é extraído do Salmo de número 118, verso 26, e que era usado nas festas de peregrinação. Olha só, Jesus está terminando a seleção peregrina.
Jesus está encerrando a sessão peregrina e ele está entrando em Jerusalém, e aquilo que a multidão está clamando tem total relação com o cumprimento de textos proféticos de caráter messiânico no Antigo Testamento. Só que esse texto que embasa esse clamor, ele não é uma afirmação passada para essa multidão. Esse texto embasa uma convicção: o Messias chegou, o Messias está entre nós. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Eles estão sinalizando que a promessa da paz messiânica está se cumprindo. Esse rei, mas esse rei, ou esse rei, porém, não vem para destronar Roma, mas para conquistar a cruz. E o que Lucas quer nos ensinar testemunhando isso, queridos? É que muitos esperavam um rei moldado pelas expectativas humanas. Um rei de força, um rei político, um rei conquistador. Mas Jesus vai se apresentar como um rei que é servo. Olha o contexto de serviço. Ele vai se apresentar como um rei que é servo, humilde, que não vence pela espada, mas pela cruz. Mas pela cruz. E aí eu quero perguntar para você aqui essa noite, meu irmão, você consegue reconhecer esse rei? Existe outro ponto tão confrontante para sermos impulsionados ao serviço, senão esse rei que entra em Jerusalém assentado num jumentinho, representando serviço, humildade, em um serviço que tem como resultado a cruz que nos salvou. Porque ele vai servir e entregar a sua própria vida por nós. Então por que nós não podemos entregar as nossas próprias vidas em prol da sua glória, e em prol da propagação do seu evangelho e avanço do seu reino? É isso que Jesus quer que a gente entenda aqui. Nós submetemos a ele, ou vamos esperar um outro Messias? Existem pessoas que estão vivendo como se outro Messias viesse. Existem pessoas que vivem como se Jesus não tivesse vindo. Mas que essa noite, essa mensagem confronte a nossa consciência e nos traga um arrependimento pelo pouco que nós temos feito diante de uma cobrança que Deus nos traz aqui essa noite, de que há muita coisa ainda para ser feita enquanto Ele não volta. É por isso que eu começo a concluir esse sermão, queridos, voltando naquilo que eu disse no início, de que esses dois textos narrativos, eles se complementam a partir do texto de Zaqueu. O rei virá, e haverá juízo e recompensa. O rei que vem, não é o tema da mensagem? O rei virá, e haverá juízo, mas haverá também recompensa. Em um segundo ponto, nós precisamos entender também que o rei já veio e entrou em Jerusalém não para governar politicamente, mas para morrer e salvar. Por isso, queridos, eu encerro a minha participação dizendo que o nosso chamado é viver entre esses dois eventos. O nosso chamado é viver entre esses dois eventos. Primeiro, sendo fiéis no presente e trabalhando até que Ele volte.
trabalhando até que ele volte. Você lembra do texto de 1 Coríntios capítulo 15, quando Paulo aborda a doutrina da ressurreição dos mortos? E aí Paulo fala que Paulo ensina a igreja de Corinto que a igreja testemunha a ressurreição, que houveram as testemunhas oculares, que são os discípulos, Pedro, e depois Paulo vai falar sobre uma testemunha específica que era ele. Depois Paulo vai fazer uma comparação, né? E ele vai dizer que Cristo é a primícia daqueles que dormem. Depois Paulo vai falar como a ressurreição influencia na nossa vida de santidade e de serviço. E aí Paulo vai começar a encerrar a sessão do capítulo 15, falando sobre a redenção final. E lá, quando ele encerra o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, ele vai encerrar o texto da seguinte maneira: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Porque o salvo serve. Por isso, queridos, sejamos fiéis no presente e trabalhemos até que Ele volte, porque Ele voltará para nos buscar. Mas enquanto Ele não volta, trabalhe para Jesus. Trabalhe para o Senhor, meu querido. Deixe de lado as suas desculpas para não trabalhar para Jesus. Porque há o que ser feito. Existe algo que Jesus confiou a você, como aquela parábola, como esta parábola que foi contada. E chegará um dia também em que será cobrado o juízo de tudo aquilo que nos foi confiado e que nós não desempenhamos. Mas Jesus vai mostrar para nós também que o nosso chamado é para que sejamos submissos e adoradores, reconhecendo que Ele é verdadeiro Rei e diferente de tudo que o mundo esperava. O Rei chegou para morrer e Ele voltará para reinar, queridos. Então, até lá, que sirvamos a Ele com fidelidade e sejamos trabalhadores na obra de Jesus, sabendo que o nosso trabalho não é vão nele. Que Deus nos conceda a graça para que cumpramos essa palavra e nos abençoe em nome de Jesus. Amém.